Caríssimos católicos, apostólicos romanos, filhos da única Igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, em São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Não adianta o comunismo, o satanismo, as falsas religiões e as seitas guerrearem contra a Igreja Católica. Jesus disse que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Os inimigos dizem que Jesus não deixou uma igreja. Claro que deixou. Quem fala isso chama Jesus de mentiroso. Jesus é católico, Nossa Senhora é católica, os apóstolos são católicos. O católico precisa saber que nem tudo o que Jesus disse está na Bíblia. São João 21:25. Nós temos também a sagrada tradição. Fora da Igreja Católica não há salvação. E o católico só de nome não se salvará, irá para o inferno. Conferir Concílio Vaticano II, Constituição Dogmática, Lumen Gentium, número 14. De que adianta o católico ser batizado e crismado e viver como pagão? De que adianta isso? São Pio X, no Catecismo Maior, número 165, diz que esses católicos só de fachada vão todos para o inferno. A Igreja Católica não é cemitério para suportar defuntos, nem sarcófago para suportar múmias. O católico não praticante é um dos piores inimigos da Igreja Católica. É preciso acabar com a falsa misericórdia. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 18 diz: se o justo com dificuldade consegue salvar-se, em que situação ficará o ímpio e pecador? Primeira carta de São Pedro 4:18. Deus não perdoa nenhum pecado sem arrependimento, sem propósito de mudança de vida. Estimado católico, vamos refletir sobre quem são os anjos. Os anjos são criaturas inteligentes e puramente espirituais, sem corpo. São João Paulo II diz: a Sagrada Escritura e a tradição chamam propriamente anjos àqueles espíritos puros que na prova fundamental da liberdade escolheram Deus, a sua glória e o seu reino, ensina São João Paulo II. A palavra anjo é de origem grega. Originariamente significa mensageiro. Deus criou muitos anjos. São Roberto Bellarmino diz: é inumerável a multidão dos anjos designados para a guarda dos homens. E o Concílio de Trento ensina: devemos, pois, crer que Deus, por sua sabedoria e poder, criou inumeráveis anjos, ensina o Concílio de Trento. A existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos,
é uma verdade de fé. O testemunho da Sagrada Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição ensina o Catecismo da Igreja Católica, número 328. Prezado católico, é certo afirmar que os anjos têm corpo, porém um corpo celeste, etéreo e puro, semelhante às estrelas? Não, não é certo afirmar isso. Esse foi um dos erros cometidos por Orígenes. Os anjos, segundo Santo Irineu de Leão, os anjos são espirituais, não possuem carne. Os anjos não possuem carne, segundo Santo Irineu de Leão. Os anjos também não possuem asas. As asas dos anjos, segundo alguns estudiosos, é para indicar a velocidade deles. Cada anjo constitui uma espécie própria e não um indivíduo, ensina Santo Tomás de Aquino. Os anjos possuem entendimento e vontade. Santo Tomás de Aquino ensina: a vontade dos anjos é apenas o exercício de uma faculdade ou potência e não constitui sua própria natureza, pois somente em Deus, que é ato puro, o entendimento e a vontade são sua própria natureza, ensina Santo Tomás de Aquino. Estimado católico, a vontade e o entendimento nos anjos são realidades distintas. O objeto do entendimento é a verdade, enquanto que o da vontade é o bem, que são duas realidades formalmente diversas. A vontade angélica é inamovível após sua adesão. Santo Tomás de Aquino ensina: a vontade angélica, de posse da glória, não pode afastar-se de Deus, o que aconteceria se o anjo pecasse. Ensina Santo Tomás de Aquino: os anjos não podem mais se rebelarem contra Deus. A vontade do anjo não perderá o desejo e o prazer de ver a Deus, já que a visão beatífica de perfeições infinitas não pode gerar aborrecimento e cansaço, mas, ao contrário, apenas felicidade e bem-estar inesgotáveis. A bem-aventurança angélica é eterna e perene, pois, não sendo possível o pecado, tampouco haverá algo que possa provocar a interrupção da visão beatífica. O anjo não sente cansaço ou desgaste com a visão beatífica. O anjo não sente cansaço ou desgaste em adorar a Deus, em ver a Deus. O anjo, não tendo potência orgânica, não sente cansaço ou desgaste com esta visão. Estimado católico, os anjos bem-aventurados não podem aumentar o merecimento e progredir, já estando na bem-aventurança. O mérito é próprio ao estado dos viandantes, pela correspondência à ação da graça, já havendo sido superado este estado de transição, nada mais poderá aumentar o merecimento para a glória quando esta tiver sido conquistada. Não é possível tender para um fim e estar de posse dele ao mesmo tempo,
já que aquilo que tende para um fim acaba ao ser atingido o fim. O anjo não pode referir-se diretamente ao lugar e comparar-se ao lugar como algo que o envolva. A referência ao lugar é feita somente mediante a relação que o anjo tem com os corpos sobre os quais atua ou aos quais se une no caso de uma aparição. Os anjos não estão em um lugar tal como os corpos, isto é, de uma maneira própria e circunscritiva, mas de uma maneira que transcende o lugar. É uma consequência lógica da natureza intrínseca dos anjos, seres completamente imateriais e perfeitamente incorpóreos, não possuindo quantidade dimensional, não podem ocupar um lugar no sentido próprio com que se define o conceito de lugar. Caríssimo católico, os anjos não têm forma nem figura alguma sensível, porque são puros espíritos. Repito, os anjos não têm forma nem figura alguma sensível, porque são puros espíritos criados por Deus para subsistirem, sem ter de estar unidos a corpo algum. São Gregório Magno ensina: os anjos são espíritos e somente espíritos, enquanto o homem é espírito e carne. Ensina São Gregório Magno: o anjo não tem corpo, não tem braços, nem pernas, nem cabeça. O anjo é espírito puro. Se os anjos não têm corpo, por que então se representam os anjos com formas sensíveis? Representam os anjos com formas sensíveis por dois motivos. Primeiro, para auxiliar a nossa imaginação. Segundo, porque assim apareceram muitas vezes aos homens, como lemos na Sagrada Escritura. Estimado católico, os anjos penetram com a sua inteligência onde nós não podemos. Repito, os anjos penetram com a sua inteligência onde nós não podemos. Os anjos são as criaturas mais perfeitas da criação. Penetram com a sua inteligência onde nós não podemos e contemplam a Deus face a face como criaturas já glorificadas. Os anjos são íntimos de Deus. São Gregório Magno ensina: os anjos são incomparavelmente mais íntimos de Deus que os homens. Ensina São Gregório Magno. Em que consiste, prezado católico, a vida íntima dos anjos? Suposto que são espíritos puros, consiste em conhecer e amar. Repito, em que consiste a vida íntima dos anjos? Suposto que são espíritos puros, consiste em conhecer e amar. Os anjos podem trasladar-se de um lugar para outro. Eles não necessitam de tempo para trasladar-se. Podem fazê-lo instantaneamente, quaisquer que sejam as distâncias. Trasladam-se do Brasil para o Japão, por exemplo, como um relâmpago. Podem os anjos, se assim o desejam,
abandonar lentamente um lugar e ocupar outro da mesma forma, porque o movimento angélico consiste na atuação sucessiva em lugares distintos ou em diversas partes do mesmo lugar. Os anjos possuem o conhecimento intelectual. Eles carecem absolutamente do conhecimento sensitivo, porque não se dá conhecimento sensitivo sem corpo orgânico, e os anjos são incorpóreos. O anjo conhece a si mesmo. Isso mesmo, o anjo conhece a si mesmo. Santo Tomás de Aquino ensina, pelo conhecimento que tem de sua essência, a qual é também sua substância. O anjo está sempre em ato de conhecimento de si mesmo e nunca em potência para conhecer-se, ensina Santo Tomás de Aquino. Um anjo tem conhecimento de outro anjo. Repito, um anjo tem conhecimento de outro anjo. Santo Tomás de Aquino ensina, pela espécie inteligível do outro que Deus incutiu em seu entendimento. Seria absurdo imaginar que seres pertencentes a uma mesma sociedade angélica não pudessem conhecer-se mutuamente, ensina Santo Tomás de Aquino. Estimado católico, o conhecimento intelectual dos anjos é mais perfeito do que o nosso, do que o dos homens, porque nem o seu conhecimento tem origem nas espécies tomadas do mundo exterior, nem a sua ciência progride mediante o raciocínio, pois que abrange de uma só visão os princípios e as consequências. Os anjos conhecem o conjunto das criaturas, porque o exige a sua qualidade de espíritos puros. Os anjos não conhecem os pensamentos e os segredos dos corações. Repito, os anjos não conhecem os pensamentos e os segredos dos corações, porque sendo pensamentos e afetos livres, não concorrem necessariamente com a mudança e sucessão das coisas. Os anjos só podem conhecer os pensamentos e os segredos dos corações pela revelação divina ou pela manifestação do agente. Estimado católico, nos anjos não há nenhuma relação à matéria, por serem puros espíritos, isto é, por não constarem de matérias, nem serem, por natureza, destinados a unir-se a ela. Os anjos são imateriais. A ciência dos anjos não é infinita. Repito, a ciência dos anjos não é infinita, porque é finita a sua natureza. Unicamente Deus, ser infinito, possui ciência infinita. Os anjos sabem o que acontece no mundo, porque o veem nas suas espécies naturais à medida que vai sucedendo. Os anjos, sem revelação especial, não sabem o futuro. Repito, os anjos, sem revelação especial, não sabem o futuro. São João Damasceno escreve:
o conhecimento do futuro lhes advém unicamente da revelação de Deus, escreve São João Damasceno. Caríssimo católico, os anjos amam necessariamente a Deus sobre todas as coisas, a si mesmos e às criaturas, exceto quando o pecado contraria ou destrói, na ordem sobrenatural, a livre propensão do amor natural. Os anjos não possuem o poder de Deus. Repito, os anjos não possuem o poder de Deus, apesar da grande perfeição da sua natureza. Os anjos não têm o poder de Deus, nem a sua sabedoria infinita, de maneira que não podem conhecer o interior das consciências. Basta, porém, que lhes falemos mentalmente para que nos entendam e até para que cheguem a deduzir do que lhes dizemos mais do que aquilo que nós mesmos somos capazes de expressar. Estimado católico, os anjos são inferiores a Deus. Os anjos são seres intelectuais inferiores a Deus e mais perfeitos que os homens. Na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz: foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer sejam os tronos, quer as dominações, quer sejam os principados, quer as potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Os anjos são criaturas intelectuais, muito mais perfeitas que os homens na ordem natural. Os anjos são superiores aos homens. Isso mesmo, os anjos são superiores aos homens. Na carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 9, diz: a esse respeito, porém, houve quem afirmasse: o que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e todas as coisas colocaste debaixo dos seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que lhe ficasse insubmisso. Agora, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Vemos, todavia, a Jesus, que foi feito por um pouco menor que os anjos, por causa dos sofrimentos da morte, coroado de honra e de glória. É que pela graça de Deus ele provou a morte em favor de todos os homens. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 9. O anjo é um agente poderoso. Isso mesmo, o anjo é um agente poderoso, porém finito, e como tal, compete-lhe apenas, nas suas operações, seguir a ordem estabelecida por Deus na natureza. Os anjos, prezado católico, os anjos não morrem. Os anjos não morrem. Eles são imortais. O padre Jesus Bujanda define assim a imortalidade.
Imortalidade é a propriedade segundo a qual um ser dotado de vida não está sujeito à morte, ou, por outras palavras, está isento de morrer, ensina o Padre Jesus Bujanda. Os anjos nunca deixarão de existir. Então, prezado católico, conhecemos um pouco sobre o que são os anjos. O católico não pode viver de braços cruzados, adormecido na poltronice, mergulhado na ignorância religiosa. O católico que não estuda a doutrina católica por preguiça, comodismo, desprezo e relaxamento, comete pecado mortal. Conferir Catecismo Maior de São Pio X, número 5, e segundo Catecismo da Doutrina Cristã, lição preliminar, número 15. O católico deve também ler e meditar a Bíblia, ler e meditar a Palavra de Deus, estudar os documentos pontifícios, ler as biografias e escritos dos santos, estudar dogmática. O catecismo da Igreja Católica, o catecismo romano, o catecismo de São Pio X e outros catecismos. Mas não basta estudar. O católico precisa ser missionário, precisa descruzar os braços e trabalhar para a glória de Deus, precisa entesourar tesouros no céu, precisa visitar as casas para evangelizar e acordar as pessoas que estão dormindo nas garras do capeta, nas garras de Satanás. São João Crisóstomo escreve: não haveria mais nenhum pagão se nos comportássemos como verdadeiros cristãos. Repito o que escreve São João Crisóstomo: não haveria mais nenhum pagão se nos comportássemos como verdadeiros cristãos. Não haveria nenhum pagão se cada católico vivesse o seu batismo, se cada católico fosse sal da terra e luz do mundo, se cada católico fosse santo. Deus